Eu só tenho... Às vezes a gente rebaixa Deus por essa posição, né? Cara, eu só posso orar, irmão. O que você vai fazer, André? Cara, eu só me resta orar. Até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde tem o destino. Ou seja, até onde... Se Deus tem um plano pra gente, Ele sabe tudo o que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso? O quanto a gente tem de poder de decisão, se na teoria a gente pode tudo, mas tudo tá escrito. Essa é uma coisa complicada pra entender. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé, que é o que eu carrego até hoje. Eu perguntei pro um dos meus primeiros discipuladores, eu falei, cara, como funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então onde é que tá o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona pra mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, existe um destino. Comprei uma passagem pra Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular então a qualquer momento. Onde é que tá o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus pra mim, ou eu posso viver a vontade de Deus pra mim. O livre-arbítrio tá em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio tá no Criador de todas as coisas falar, tá bom, então faz do seu jeito. Seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela tá estabelecida justamente nesse princípio. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Irmão, a questão não é se nos céus a vontade de Deus é feita ou não. Ela é feita no céu. A questão é se eu quero que o Deus que governa os céus governe a minha vida na terra também. Onde é que está o livre-arbítrio? E você falar, eu não quero. E tá tudo bem. Quando Deus falou, cara, eu tenho um projeto para você de vida, eu poderia falar, eu não quero. Tudo bem. Não, eu quero. Mas ele já não sabe que você não vai querer também, já que ele sabe todas as coisas? Cara... Isso é complicado. Isso é complexo. Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando aqui e eu vi muita gente questionando o que o Hernandes Dias Lopes falou. Cara, com muito zelo e respeito aqui. Ele é um dos príncipes da nossa geração. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Ele vai estar na minha igreja, inclusive, no final desse mês, última quinta-feira de agosto. Ele é extraordinário no que carrega, na forma como ensina e ministra. Se ele está sujeito a ser questionado em relação ao que falou, quem sou eu para entrar num questionamento em relação a isso? E vou falar agora com um pouco menos de zelo. Quem é a galera que tem questionado? Porque tem tanto teólogo de YouTube, tem tanta gente, cara, que não tem uma teologia sistemática a ponto de ficar questionando quem questiona, mas tem uma opinião. A internet está cercada de gente com opinião que não deveria nem ter voz para falar. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada, Vilela, é o seguinte, você precisa conquistar o direito de ser ouvido antes de se levantar para falar. Tudo que eu falo, eu acredito que através das experiências e da minha jornada, eu conquistei o direito de ser ouvido. E tem áreas que eu não me levanto para falar porque eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Então, por exemplo, eu falo sobre propósito porque eu me encontrei no meu propósito e eu estou vivendo os frutos disso. Eu falo sobre cura porque eu vi Deus me curando e Ele me usa para curar pessoas. Eu falo sobre redenção porque eu sei de onde Deus me tirou, do inferno que eu estava e para onde Ele tem me levado. Agora, vamos discutir, por exemplo... teologia sistemática, vamos discutir arminianismo. Cara, eu acho que tem muita gente que não tem propriedade para falar sobre o que fala. Fechando esse parênteses, como que eu entendo livre-arbítrio? Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Mas ele respeita tanto o livre-arbítrio que ele estabeleceu, a ponto de, mesmo sabendo o que você vai fazer, não interferindo na sua decisão. Porque vamos imaginar, tá? Senão não tem valor nenhum. Vamos imaginar o laboratório da vida. Aí Deus sabe, eu vou criar o Vilela, eu quero que ele seja criado. Não, peraí, mas você já sabe que ele vai abandonar a fé. Não, tudo bem, mas eu criei. E no momento que eu criei, foi liberado para ele livre-arbítrio. E esse aqui é o projeto que eu tenho, mas ele não vai querer. Mas eu criei. E eu acredito que o conhecimento vem juntamente com a criação. Deus criou você e tem todo o conhecimento da sua história, mas ele não vai abortar você porque, peraí, esse aqui não vai me seguir. Então deixa eu abortar. Que livre-arbítrio teríamos se Deus aborta os sonhos de todos aqueles que não querem viver o que Ele quer que a gente viva, ou fazer o que Ele quer que a gente faça, ou caminhar pelos caminhos que Ele quer que a gente caminhe. Inclusive, Vilela, eu acho que essa é uma das respostas que a gente pode utilizar, por exemplo, por que Deus não destruiu o inferno quando o pecado entrou na criação no início. Vamos imaginar, cara, que
não houvesse a opção de você não reconhecer Deus como o teu Salvador. Servir a Deus não seria uma opção. Seria a única opção. Amar a Deus não seria uma decisão. Seria a única opção. Cara, eu não tenho números agora, tá? Mas numa população de bilhões de pessoas, eu não sei quantas mulheres tem. Talvez 60% da população global seja formada por mulheres ou até um pouco mais. Qual que é o valor quando você escolhe a sua mulher para ser a única mulher da sua vida? Você está dizendo, entre bilhões de mulheres, eu decidi ter você como a minha companheira de jornada. Você vai ser minha mulher. Ponto. Agora, se você nasceu numa ilha e só tinha uma mulher nessa ilha, ela é a única mulher que você conheceu, você concorda que o peso da sua decisão por ela é muito menor do que quando você tinha várias opções e escolheu ela? Claro. Eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais o inferno não foi aniquilado desde o princípio. Porque do princípio até o último dia, cada pessoa que confessou Jesus como Salvador ou que reconheceu a Deus como o Senhor da sua história, teve a opção de reconhecer vários outros deuses, mas escolheu ele como único. E aí está o poder dessa decisão de fé. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Ele não está dizendo que não tinha nenhuma opção. Naquela época, Vilela, era muito comum serem colocados imagens de deuses pagãos no alto dos montes. Por quê? Porque as pessoas cultuavam, buscavam, seguiam, se guiavam, celebravam, adoravam, então idolatravam. Então, quando o salmista está dizendo, eleva meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Ele está dizendo, entre todas as opções, eu reafirmo para minha alma. Eu reafirmo para o céu ouvir, para a terra ouvir, para todo o inferno ouvir. O Deus da minha salvação, meu socorro. Cara, isso é muito mais forte do que alguém no momento de crise que olha pra cima e não vê nenhum escape. Ele fala, irmão, eu só tenho a Deus. Às vezes a gente rebaixa a Deus pra essa posição, né? Cara, eu só posso orar, irmão. O que você vai fazer, André? Cara, só me resta orar. A gente bota como última opção. E aí, mano, se Deus quiser, cara, vamos lá, vamos se Deus quiser. Então o salmista, ele tá dizendo, eleva meus olhos aos montes, da onde vem o meu socorro? Aí ele olha lá, imagina, tá? Baal, Mamon, vários deuses pagãos, ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eu acredito, resumindo isso e respondendo a tua pergunta, que o poder do livre-arbítrio tá, poderíamos escolher qualquer coisa, mas escolhemos viver a vontade dele. Poderíamos seguir qualquer caminho, mas escolhemos seguir o caminho dele. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são mais elevados que os meus. A oração do Pai Nosso é justamente isso, uma oração de abrir mão do controle. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como já é feito no céu.